Antes de continuar, já se inscreva no canal. Aqui eu analiso conteúdos científicos e educacionais com explicação simples, direta e aplicada. Agora pensa comigo, será que um jogador pode melhorar o passe antes mesmo de tocar na bola? A resposta pode estar no olhar. Este artigo investigou o uso da realidade virtual no futebol de base. A ideia foi testar se um treino em VR poderia melhorar duas coisas muito importantes: o scanning, que é a varredura visual do jogo, e o desempenho dos passes. O estudo foi feito com jovens atletas sub-16 e sub-17, e o ponto mais interessante é que a realidade virtual não foi usada apenas como entretenimento ou como uma ferramenta bonita. Ela foi usada para simular situações de jogo, exigindo percepção, tomada de decisão e execução técnica. A pergunta central do vídeo é: a realidade virtual pode ajudar o jogador a perceber melhor o jogo e decidir melhor com a bola? No futebol, muita gente olha apenas para a parte técnica: dominar, conduzir, passar e finalizar. Mas o jogo real é muito mais complexo do que isso. O atleta recebe muitas informações ao mesmo tempo. Ele precisa perceber onde estão os companheiros, onde estão os adversários, qual espaço está livre, qual passe é mais seguro e qual decisão pode acelerar ou proteger a jogada. E tudo isso acontece em poucos segundos. Por isso, a qualidade do passe não depende apenas do pé. Ela depende também daquilo que o jogador viu antes de receber a bola. Um atleta que olha melhor para o ambiente tem mais chance de antecipar o jogo. Ele cria tempo para decidir. E quando cria tempo, executa com mais qualidade. Esse é o ponto que torna o estudo interessante. Ele não avaliou apenas se o jogador chutava ou passava melhor. Ele avaliou se o jogador passou a buscar mais informação visual durante o jogo. É quando o jogador movimenta a cabeça e os olhos para buscar informações do ambiente antes de agir. O artigo analisou 3 momentos principais. O primeiro é antes da recepção da bola. Neste momento, o jogador olha ao redor para entender as opções antes da bola chegar. O segundo é durante o controle da bola. Aqui, o jogador precisa controlar a bola, mas ainda assim tenta perceber o ambiente para decidir o próximo passe. O terceiro é fora da bola. Mesmo sem estar diretamente envolvido na jogada, o atleta continua observando o posicionamento dos companheiros, dos adversários e dos espaços disponíveis. Na prática, scanning eficiente significa mais informação antes da decisão. E isso pode fazer diferença principalmente em situações de pressão, em que o jogador tem pouco tempo para pensar. O estudo foi um ensaio controlado randomizado. Participaram 22 atletas homens das categorias sub-16 e sub-17. Eles foram divididos em 2 grupos. Um grupo continuou com o treino tradicional. O outro grupo fez o treino tradicional e, além disso, realizou sessões de realidade virtual. A intervenção durou 7 semanas. O grupo de realidade virtual fez 3 sessões por semana, totalizando 21 sessões. Para avaliar os efeitos, os pesquisadores usaram jogos reduzidos, gravados por vídeo. Eles analisaram o comportamento dos atletas antes e depois da intervenção. Foram observados 2 grandes grupos de indicadores: a frequência de scanning e o desempenho dos passes. Isso é importante porque o estudo não ficou apenas em uma avaliação de laboratório. Os pesquisadores tentaram observar se o treino em VR teria impacto em situações de jogo reduzido, com tomada de decisão, oposição e dinâmica coletiva. O treino em realidade virtual foi estruturado para trabalhar percepção, decisão e execução. A plataforma usada permitia que os atletas realizassem tarefas com estímulos visuais, interação com a bola e situações que exigiam resposta rápida. Entre os elementos treinados estavam visão periférica, memória de trabalho, rastreamento de múltiplos objetos, tarefas de shoulder scan e decisões de passe sob pressão. A lógica do treino foi aproximar o atleta de uma carga mental parecida com a do jogo. Isso não significa que a realidade virtual substitui o treino de campo. Pelo contrário, a proposta do estudo foi usar a VR como complemento. O jogador continua precisando treinar no campo, jogar, competir e se adaptar ao contexto real. Mas a realidade virtual pode criar cenários repetidos e controlados para treinar percepção e tomada de decisão com alta frequência. Esse é um ponto importante para treinadores. A tecnologia pode ajudar, mas precisa estar integrada ao processo de treino. O resultado mais forte do estudo apareceu no comportamento visual. O grupo que treinou com realidade virtual aumentou muito a frequência de scanning. O aumento médio foi de aproximadamente 456% antes da recepção da bola.
Durante o controle da bola, o aumento foi de aproximadamente 223%, e fora da bola, o aumento foi de aproximadamente 199%. Enquanto isso, o grupo controle teve mudanças pequenas, variando de redução em alguns indicadores até ganhos bem menores. Isso sugere que o treino em realidade virtual conseguiu estimular o jogador a buscar mais informações no ambiente. E aqui está o ponto prático. O jogador não melhora apenas porque vê mais. Ele melhora porque passa a ver antes, interpretar melhor e preparar a próxima ação com mais antecedência. No futebol, essa antecipação pode ser decisiva. Nos passes, os resultados foram mais cautelosos, mas ainda assim interessantes. O grupo de realidade virtual apresentou melhora em passes curtos de primeira. Esse tipo de passe exige decisão rápida, porque o jogador precisa perceber a opção e executar quase imediatamente. Também houve melhora em passes penetrativos em uma das condições analisadas. Esses passes são importantes porque quebram linhas defensivas e criam vantagem ofensiva. Por outro lado, os passes com muitos toques não apresentaram mudança significativa. Isso faz sentido do ponto de vista do jogo. A realidade virtual parece ter ajudado mais nas situações em que o atleta precisava perceber rápido e agir rápido. Quando o jogador tem muitos toques, ele ganha mais tempo para reorganizar a decisão. Então, o efeito do treino perceptivo pode aparecer menos. Mas é importante destacar: os próprios autores tratam parte dos resultados de passe como exploratória. O efeito mais consistente do estudo foi no scanning. A melhora nos passes aparece como uma possibilidade promissora, principalmente em ações rápidas e objetivas. Então, qual é a aplicação prática deste estudo? A primeira mensagem é que a realidade virtual pode ser uma ferramenta útil para treinar percepção no futebol de base. Ela pode ajudar o atleta a olhar mais, perceber melhor o ambiente e tomar decisões com mais informação. A segunda mensagem é que a VR permite criar cenários repetidos. Isso é interessante porque, no campo, nem sempre o treinador consegue repetir exatamente a mesma situação várias vezes. A terceira mensagem é que é preciso monitorar a carga mental. Treinos perceptivos e cognitivos podem gerar fadiga mental. E se o atleta estiver mentalmente cansado, a tomada de decisão pode piorar. A quarta mensagem é a mais importante. Ainda precisamos testar a transferência para o jogo real. O estudo foi feito com uma amostra pequena, em uma única academia e com avaliação em jogos reduzidos. Portanto, os resultados são promissores, mas preliminares. A realidade virtual não é milagre. Ela não substitui o campo, o treinador, o jogo coletivo e a experiência competitiva, mas pode ser uma ferramenta complementar interessante para desenvolver percepção, decisão e qualidade do passe em jovens atletas. Se este vídeo te ajudou, deixe o like, inscreva-se no canal e acompanhe os próximos vídeos. E me diga nos comentários, você acredita que a realidade virtual pode fazer parte do treinamento no futebol de base?